Fala galera, a paz do Senhor Jesus. A gente está aqui hoje em mais um devocional, o cenário um pouquinho diferente, mas eu não vou deixar de gravar esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Vamos lá? Hoje a gente vai fazer o devocional de Gênesis 37. E se você aqui é novo no canal, prazer, meu nome é André Macedo e eu gostaria que você aí, você se inscreve no nosso canal, compartilha se essa mensagem faz sentido para você. Tá bom? Então, vamos lá. Gênesis 37. Antes da gente começar a fazer a leitura aqui, as reflexões, eu gostaria de dar uma pausa para que a gente pudesse fazer uma oração e que Deus pudesse nos dar o discernimento de entender a vossa palavra. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Pai do Céu, venha nos dar, Papai do Céu, discernimento para entender tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Papai do Céu, te damos liberdade para fazer desse devocional da maneira que o Senhor bem quiser. Senhor, afaste toda a seta do inimigo, todo sentido de procrastinação e inveja, Papai do Céu. Papai do Céu, afaste a preguiça e que a gente venha assim cheio do Espírito Santo e que possamos dia após dia, Papai do Céu, continuar com esse projeto, com esse propósito de vida, que é se aproximar mais de Ti através das Suas Escrituras. É assim que eu te louvo, é assim que eu te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vamos lá, galera, a gente está em Gênesis 37, vai ser maravilhoso. Tá? A gente vai falar um pouquinho da história de José. Então vamos lá, caneta, marca-texto na mão e vamos começar essa saga. Vamos lá. Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. José, sendo de idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos. Então José, filho de Jacó, com Raquel. Lembra lá? Raquel havia morrido, tá bom? Então ele estava lá apacentando as ovelhas com os irmãos. O rapaz estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe a seu pai más notícias sobre ele. Então o que acontece? José, ele tinha o hábito, né, de levar para o pai dele as coisas que os irmãos que os meios irmãos estavam fazendo de errado. Então ele ia lá e entregava para o seu pai, né? Aquele menino fofoqueiro, né? Então basicamente era isso que estava acontecendo aqui. E isso vai provocar uma certa ira também dos irmãos, né? Essa atitude de José também, embora ele seja um jovem aqui. Continua. Ora, Israel, né, ou o próprio Jacó, porque é trocado o nome, né, de Jacó para Israel, e a Bíblia algumas vezes vai continuar chamando de Jacó, tá? Mas Israel é igual a Jacó, tá? Ora, Ismael amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e ele lhe fez uma túnica de muitas cores. Era comum as pessoas usar túnica naquela época, e essa túnica de muitas cores dava a entender o quão José amava mais esse filho, né? E talvez, né? O quão Jacó amava mais esse filho, e provavelmente essa era uma forma de distinguir o filho que ele mais amava, e talvez lá na frente ele pudesse dar a liderança do clã a José, né? Especialmente por ele ser o primogênito de Raquel, né? A única mulher com que Jacó realmente pretendeu se casar. Isso que a gente viu nos capítulos anteriores. Se você não viu, volta rapidinho lá, tá bom? E continua. E quando seus irmãos viram que o seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, eles odiaram e não conseguiram falar pacificamente com ele. Então, eles não conseguiam ter uma relação aqui com José. Mas olha o que vai acontecer. José sonhou um sonho e contou aos seus irmãos, e eles odiaram ainda mais. E ele lhe disse: ouve, rogo-vos, este sonho que sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé. E eis que o vosso feixe estava em pé ao redor, e faziam reverência ao meu feixe. Olha, aqui é um sonho, né? É muito comum Deus revelar as coisas pra gente, né? Principalmente naquela época lá, através de sonhos, né? Então a primeira revelação aqui é uma revelação mais agrícola. Dando spoiler, a gente vai ver lá na frente que José se torna o rei de Egito, e na seca ali é através da agrícola ali que ele consegue acalmar aquela fome. Mas vamos com calma para a gente ir pedacinho por pedacinho, tá? E seus irmãos lhe disseram: devereis tu reinar sobre nós? Ou devereis ter domínio sobre nós? E eles odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E ele sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos e disse:
eis que eu sonhei mais um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam referência a mim. Gente, presta atenção. Alguns estudiosos acreditam que essa lua era a sua meia-mãe, né? Bila, né? O sol ali, talvez, Israel, Jacó ali, né? E os seus 11 irmãos. Então, note que interpretando esse sonho é como se Jacó, né, fosse se tornar um rei, só que os irmãos também comeriam também desse maná, dessa promessa de Deus, né? Embora o rei seria ali José, né? Embora o rei seria José, tá bom? Então algumas interpretações: o sol seria ali o seu pai, a lua Bila, as 11 estrelas dos seus irmãos, né? E essa família toda faria referência a José. E ele contou a seu pai e os seus irmãos, e seu pai os repreendeu e lhe disse: o que é este sonho que tu sonhaste? Iremos eu, tua mãe e teus irmãos de fato nos curvar diante de ti em terra? Entendeu a interpretação do sonho? Perfeito. E seus irmãos os invejaram, mas seu pai observou o que se dizia. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Então passou alguns dias e eles foram apacentar ali o rebanho. E Israel disse a José, né? Sempre vai estar Israel, lembra, né? Que se trata de Jacó aqui, tá? E Israel disse a José: teus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém. Vem e eu te enviarei a eles. E eles disse: aqui eu estou. E ele lhe disse: vá, rogo-te, vê se está bem com teus irmãos, está tudo bem lá, né? E bem com os rebanhos, e traz-me a palavra novamente. Assim ele o enviou do vale de Hebron, e ele foi até Siquém. Nota o seguinte, José era obediente aqui, né? Ele vai obedecer o pai vai colocar o filho mais novo, né? Para ali observar o que os irmãos estão fazendo, se estão trabalhando, se não estão. Então uma postura também até que questionável, mas enfim, né? Então o que vai acontecer aqui? José vai andar 80 quilômetros para encontrar os seus irmãos. 80 quilômetros. É legal a gente pegar no mapa, se a gente conseguisse colocar, mas vai ficar distorcido, dá para a gente ter essa ideia o quanto José andou, tá? E um certo homem o encontrou, e eis que ele estava vagando pelo campo. E o homem lhe perguntou, dizendo: o que tu está procurando? E ele disse: eu procuro os meus irmãos. Diz-me, rogo-te, onde eles estão apacentando os seus rebanhos? E os homens disseram: eles partiram daqui, pois eu os ouvi dizendo: vamos a Dotã. E José foi após seus irmãos e os encontrou em Dotã. Então nota que José, e aí só para vocês entenderem ideia de distância, né? Então José andou mais ou menos mais uns 24 quilômetros, né? Mais ao norte ali, né? Se a gente pegar um mapinha dá pra gente ver, tá? Então ele andou mais 24 quilômetros até encontrar os irmãos. Quando eles o viram de longe, então os irmãos viram José de longe, antes que ele se aproximasse deles, conspiraram contra ele para matá-lo. Então os irmãos ali, já de um pensamento rebelde, duro, né, mal, conspiraram entre eles ali, armando matar José. E eles disseram uns aos outros: eis que está vindo o sonhador. Ainda zombaram do sonho de José, né? Vamos, pois, matá-lo e lançá-lo em uma cova. E diremos: algum animal o devorou, e veremos o que se tornará os seus sonhos. E Rúben, ouvindo isso, o livrou de suas mãos e disse: não matemos. E Rúben lhe disse: não derrameis sangue, mas lançai-o nesta cova que está no deserto, e não pôde as mãos sobre ele. Disse isso a fim de livrá-lo de suas mãos, para fazê-lo voltar ao seu pai. Então Rúben ali, ele meio que ele tenta fazer isso para salvar a vida de José, né? Então Rúben é o irmão mais velho ali, né? E aconteceu que José havia chegado a seus irmãos, e eles despiram José de sua túnica e a túnica de muitas cores que estavam nele, né? Então tiraram ali a roupa de José, né? Eu fico imaginando essa cena, né? Vem aqui, vem cá, e o menino tentando correr, pedindo para que os irmãos não fizessem isso. 24. E eles o tomaram e o lançaram em uma cova, e a cova estava vazia. É uma cisterna, naquela época a cisterna usada ali para alimentar, né? Matar a sede dos rebanhos, né? Continuando.
não havia água nela. E eles sentaram-se para comer pão e levantaram seus olhos e olharam. E eis que uma companhia, né, um grupo de ismaelitas vinha de Gileade com seus camelos carregando especiaria e bálsamos e mirra, transportando para o Egito. E Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá se matarmos nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde e vendemo-los aos ismaelitas, e que nossas mãos não estejam sobre ele, pois ele é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos ficaram satisfeitos. Então passaram ali mercadores, medianitas, e eles tiraram e levantaram José da cova, e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata. Esse valor é um valor que era acostumado dar, a gente vê lá em Levíticos 27:5, que era o preço padrão para se pagar por um jovem escravo naquela época, né? E eles trouxeram José ao Egito. Então, a gente vai ver um pouco mais na frente que José, ele clama para os irmãos para não fazer isso, e mesmo assim os irmãos fazem. Então, nota que os irmãos tinham uma cabeça perversa, né? Eram maus, porque eles não se preocupam nem com a dor que vão criar o seu pai ali de ter perdido um filho. 29. E Rúben retornou à cova, e eis que José não estava na cova, e ele rasgou suas vestes. Então Rúben provavelmente não estava próximo dos irmãos quando eles tramaram vender José. E ele retornou aos seus irmãos, retornou aos seus irmãos e disse: o menino não está, e eu para onde irei? E eles tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e mergulharam a túnica no sangue. E eles enviaram a túnica de muitas cores e levaram ao seu pai. E disseram: achamos isto, vê agora se é ou não a túnica de teu filho. E eles reconheceram e disse: é a túnica do meu filho. Uma fera devorou. José, sem dúvida, foi rasgado em pedaços. E Jacó rasgou suas vestes e colocou o pano de saco sobre os seus lombos. E lamentou por seu filho durante muitos dias. E todos os seus filhos e todas suas filhas se levantaram para consolá-lo, mas ele recusou a ser consolado. E ele disse: pois eu descerei ao túmulo lamentando meu filho. Assim seu pai chorou por ele, e os medianitas o venderam ao Egito, a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Então perceba, toma cuidado com quem a gente entrega os nossos sonhos, né? A palavra aqui de Gênesis 37 nos mostra, né, ciúme, rivalidade familiar, a forma com que o pai ali tratou o seu filho, né, com preferência, e os outros filhos também, né? Sonhos, a vontade de Deus, ter perseverança em adversidades. Então a história de José ilustra a importância de perseverar meio às adversidades, né? Ele passou por várias situações difíceis, mas a fé e a integridade permaneceram nele. A provisão divina, a gente vai ver um pouco mais na frente esse relato da provisão divina, a redenção e o perdão, a gente vai ver exatamente isso também. Então, a reflexão que a gente pode deixar aqui é: tome cuidado com quem vocês abrem os sonhos que Deus colocou no seu coração. Toma cuidado com quem você fala. Olha só, foi a própria família de José ali que tramou contra ele, né? Essas reflexões podem nos inspirar a considerar como enfrentaremos os nossos relacionamentos familiares, como a gente pode tratar os sonhos que Deus tem sobre as nossas vidas, e muitas vezes a gente tem que ficar quietinho, né? Esperar com que as coisas aconteçam. Muitas vezes a gente tem planos e a gente sai contando para todo mundo, e nem todo mundo quer que esses sonhos se concretizem. Então eu deixo aqui para você esse recado: olha, toma cuidado com quem você abre seus sonhos. Toma cuidado com quem de fato é amigo, familiar seu, quem quer o seu bem. Às vezes é muito melhor a gente só falar com Deus, esperar em Deus, porque Deus quer o nosso bem, e isso que é importante, tá bom? Se fez sentido para você, eu peço para que você curta, compartilha, se inscreve no nosso canal, tá bom? Esse compartilhar, comentar aqui embaixo, vai ajudar a gente a atingir ainda mais pessoas, assim como você chegou no nosso canal, tá bom? Fique com Deus, mas antes, vamos orar?
Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, por esse esclarecimento, Papai do Céu. Papai do Céu, que a gente venhamos, Papai do Céu, manter as nossas bocas fechadas sobre os sonhos que o Senhor colocou em nosso coração. Papai do Céu, que a gente venha, Papai do Céu, guardar, Papai do Céu, essa ansiedade, Papai do Céu, que a gente venha guardar tudo aquilo, Papai do Céu, que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E no momento certo, Papai do Céu, Papai do Céu, somente entregando a Ti, Papai do Céu, a gente vai ser honrado. Ó Senhor, muito obrigado por mostrar também, Papai do Céu, que a gente não deve fazer, Papai do Céu, acepção de pessoas, nem tratar uma pessoa melhor em detrimento da outra. Temos que tratar todos de maneira igual, Papai do Céu, para que a ira e a seta do inimigo não entrem em nossas casas. Papai do Céu, muito obrigado por esse esclarecimento. É assim que eu te louvo, é assim que eu te agradeço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Valeu, galera. Fica com Deus e ó, não se inscreve no nosso canal.